há um crescimento. Por exemplo, eu fui na Inglaterra e certo dia eu estou em um passeio e eu digo, quero pregar para alguém. E naquele momento pedi à pessoa que está comigo, me ajuda para interpretar. E eu me aproximei de alguém e disse, quero falar de Jesus. E a palavra que eu recebi foi "Fuck you, Jesus". Né? Aquilo me chocou. Entendi. Na África, as pessoas recebem. O povo africano continua sendo receptivo para o Evangelho. Até porque o avivamento agora está na África. A África é a esperança Do mundo. do mundo para o Evangelho. É por isso que Deus está a enviar africanos na Europa. As grandes igrejas que estão a crescer na Europa são igrejas oriundas da África. As grandes igrejas que estão sendo, homens de Deus estão sendo levantados, enviados pelo mundo. A África é onde temos, neste momento, o avivamento acontecendo. Deus está a levantar a África, sob o ponto de vista espiritual. Deus está a levantar a África e o africano é receptivo ao Evangelho. Pese embora existem questões que levam tempo para ser combatidas. Porque, por exemplo, o Evangelho em África não tem 100 anos. Em África. Não tem 100 anos. Agora é que a Igreja, a Assembleia de Deus completou 70 anos, por exemplo. Estou a falar da Assembleia de Deus. Mas mesmo a Nazaré, que é um pouco antiga, a Missão Suíça, etc., são igrejas jovens. Há uma geração que nasce depois de 1975, que assegurou o Evangelho em Moçambique e permitiu com que Cristo fosse conhecido. Muitas igrejas foram implantadas, igrejas tradicionais. Depois de 92, surge uma outra geração, quando termina a Guerra Civil. Durante 16 anos da Guerra Civil em Moçambique, a igreja não ficou estagnada, ela expandiu, mas não cresceu sob o ponto de vista de aprofundamento doutrinário. Quando falo igreja, estou a falar no contexto geral. Mas depois do ano 2000, começam a levantar novas frentes. De 2010 para cá, eu acredito que começaram a levantar também movimentos proféticos, apostólicos, que estão a inundar o país. E isso, para mim, é avivamento. É o que a África precisa. É verdade que no meio de tudo isso que está a acontecer, se a coisa é boa, sempre vai haver os falsificadores. Nós estamos isentos de estar perante a falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores e também falsos crentes, não é? Mas a bênção é que este é o momento do agir de Deus e que Deus está a levantar uma geração. A maioria dos líderes em Moçambique são jovens. Você encontra jovens a partir dos 20 anos servindo a Deus e liderando igrejas. 25 anos liderando igrejas. 30 anos liderando igrejas. É massa jovem que Deus está a levantar. Isso é muito bonito que eu estou a ver em Moçambique. E é isso que nós temos que apreciar e perceber que Deus está, de facto, visitando a África e toda a mudança e transformação, ela tem que começar no espiritual. E para começar no espiritual, Deus precisa levantar homens e mulheres que estão a servir. Então, Moçambique está abençoado agora, com muitos professores, muitos profetas, muitos apóstolos, muitos pastores, muitos evangelistas, uma massa jovem se levantando e dando as caras, assumindo que eu tenho chamado de Deus e eu quero servir a Deus, igrejas sendo levantadas. O governo até ficou chocado, pensando que era a proliferação das igrejas, e nós tivemos que levantar e dar face a esse desafio, que não se trata de proliferação, mas trata-se de crescimento. É uma necessidade que um país tenha igreja e que cresça a igreja nesse país. E o crescimento da igreja está mesmo no levantar desses jovens, desses profetas. O povo precisa perceber isso, o povo precisa abrir-se mais para receber o Evangelho. Então, em África há uma receptividade do Evangelho. É um desafio, conforme eu disse, porque países que foram colonizadas pelos portugueses, as pessoas não são muito de frequentar a igreja, mas graças a Deus que o Evangelho está sendo pregado. Está quebrando isso.